Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live, Evangelho, Graça versus Religiosidade Tóxica. Nós vamos falar sobre isso mais uma vez, vamos bater um papo, fazer perguntas interessantes, relevantes ao pastor Joel, meu amigo, meu irmão, e ao professor Marcos. Então já vou pedir aqui ao pastor Joel, que eu já vi que entrou rapidinho, que envie a solicitação, professor Marcos também. Boa noite para todos que estão entrando aí. Uma excelente noite. Sextou, né? Com uma live esclarecedora, libertadora, que vai agregar, como tem agregado, né? E falar do Evangelho, falar da graça de forma correta, equilibrada, tem ajudado muitas pessoas, muitas pessoas. Fala, meu grande amigo, meu irmão, pastor Joel Paulo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, graça e paz. Prazer enorme, hein? Estar aqui com você mais uma vez. Lives com você são daquelas, né? Não tem jeito. Hoje o Cleito colocou aí 3 horas de live? Não, 1 hora e pouquinho. Mas o conteúdo é bom, né? Quando é bom, não tem jeito, né? Sabe o que eu me lembro, Marcelo? Eu não consegui assistir tudo. O filme Titanic são 3 horas, rapaz. Tem gente que assistiu aquele filme várias vezes. Cara, tu acredita que eu fui assistir o Titanic? Acho que foi ano retrasado, né, Michele? Ano retrasado, cara. Demorei muito. Quando eu falava, eu não assisti ainda, parecia um ET, cara. Fala, tu não assistiu ainda? Não assisti tudo, você acredita, cara? Então, as pessoas me perguntavam isso. A Bruna falou assim, já assisti umas 3 vezes esse filme, e são 3 horas, né? Então, essa live aqui tem muito tempo. Conteúdo bom, agrega valor, né? Ele aí. Muito tempo. Marcos. Professor Marcos, prazer, meu amigo. Amigo prazer, de Joel. Queridos. Amigo de Joel, meu amigo. Verdade. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Graça e paz. Graça e paz, Marcos. Prazer, a Marcos. Todos aí. Eu queria, né, rapaz? A gente aqui juntos, novamente, com o Marcelo. Bênção, pastor, é bênção. É bênção. Que bacana, eu queria pedir a todos aí, enquanto o pastor Joel, a maioria já conhece, mas enquanto ele se apresenta aí, fala um pouquinho de quem ele é, da Atos 2, depois o professor Marcos vai também se apresentar. Enquanto isso, as pessoas podem compartilhar aí, né, Joel? Sim. Os nossos seguidores aqui, compartilhem aí, tem um aviãozinho do lado, cliquem nele, vai abrir uma lista aí de contatos, marquem essas pessoas, elas vão receber essa live, conteúdo daqueles, né? Hoje eu tenho certeza, todas na verdade, mas a de hoje muito especial. Bom, para quem não me conhece ainda, sou o Joel, estou como pastor na Atos 2, impactado pela graça, reciclado pela graça, graças a Deus. E essa pessoa que está aqui comigo também é o Marcelo Marcos, e tem assim, foi um instrumento de Deus, tem sido um instrumento de Deus, porque logo no início, esse homem aí, ele me bombardeou com a graça, conteúdo, livros, falou muitas coisas que me fez pensar e me ajudou muito. Eu sou muito grato a ele. Que legal, que legal. Pessoal, vocês podem fazer o que a Paloma fez aí, ó. Colocar o arroba. Vou até fixar aqui, ó. Coloca o arroba de uma pessoa ou de várias pessoas. Coloca o arroba aí de umas 70 pessoas. Brincadeira. Coloca aí de mais 3, de mais 5, pelo menos. A Paloma colocou o arroba da Silvia. Então a Silvia já vai ser avisada que está rolando uma live aqui com o pastor Joel, com o professor Marcos, com a gente. E, além disso, como o pastor Joel colocou, se clicar no aviãozinho, nessa setinha aqui no cantinho, aí aparece para você um monte de gente que você pode enviar live para essas pessoas também. Live falando do evangelho, da graça, de confronto com a religiosidade, fazendo perguntas boas. É live imperdível, live que não dá para perder, não. Professor Marcelo, Marcos. Oi, fala, Marcelo, eu vou falar uma coisa hoje aqui na live que eu não falei em live nenhuma, cara.
Você fez uma pergunta, você mandou a lista de perguntas, né? Aham. E eu, assim, né, sabe quando você volta lá atrás e... Rapaz, eu vou falar uma coisa que eu não... Olha, e olha que foram várias, foram entre lives e cultos online, foram mais de 500. Eu nunca falei isso que eu vou falar hoje, mas vou falar. Legal, legal. Quero saber, cara, quero saber o que é isso aí. Vou falar. Professor Marcos, fica à vontade para se apresentar aí, meu amigo. Os queridos que estão entrando aí, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, boa noite para vocês. Eu sou o professor Marcos, sou de Belo Horizonte, capital aqui de Minas Gerais, né? Sou professor de teologia. Ou do Cruzeiro? Aí que tá, não sou nem de um nem de outro, torço pro América. América Mineiro. Boa. O América. Ontem até estava lá no Independência vendo o jogo contra o São Paulo e por um pouquinho assim meu América não passou. Se passasse, ia enfrentar aqui, ó, o Mengão. Verdade. Mas é bom, vocês pouparam o sofrimento futuro, né? Mas tá tudo bem. Isso é verdade. Faz parte da caminhada. Mas eu sou o professor Marcos, sou professor de teologia. Minha história em si com o evangelho, ela começa no meio neopentecostal. Fui de igreja neopentecostal, que é um caminho muito comum, né? Para quem vem principalmente de famílias mais carentes e tudo. Minha mãe começou a frequentar a igreja neopentecostal, a família por parte de mãe frequentava. E aí, desde criancinha, fui levado para igrejas de linha mais neopentecostal, que, para quem não conhece, são aquelas igrejas que têm um foco maior na teologia da prosperidade, né? Mas que são igrejas que têm um papel social importante, assim como outras religiões também têm um papel social importante, mas, em contrapartida, não tem um papel importante no evangelho, né? Que é um ponto importante da gente frisar. Falo que a gente nunca deve agredir pessoas, nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos isso, mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Aí quando muitas pessoas me perguntam, mas onde você ia? Pregava o evangelho? Não pregava o evangelho. Tinham pessoas sinceras, tinham pessoas honestas, tinham pessoas que a graça de Deus ela estava alcançando, e muitos eu acredito que está alcançando até hoje, mas o evangelho não era pregado. E aí eu sempre gostei muito de estudar, por isso que eu sou professor, né? Desenvolveu esse dom, foi colocado por Deus em mim. E começando a estudar, sobretudo, as Sagradas Escrituras, eu começava a questionar algumas coisas que eram ensinadas nessa instituição religiosa que eu fazia parte. Às vezes, lendo o contexto daquilo que o pastor, o bispo lá, o ministro que estava conduzindo aquela reunião, ele dizia, eu falava, não faz sentido, né? Ele leu esse versículo aqui, dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, mas em cima está falando de perdão, embaixo também, então não é dinheiro. E eu começava a questionar essas questões. Fui estudar teologia, e em 2011 eu comecei minha primeira formação teológica, e de lá para cá eu não parei, né? Sou bacharel em teologia, tenho 2 mestrados, tenho um mestrado que a gente chama de intracorpus, que é um mestrado que não é acadêmico, né? Tem um objetivo mais eclesiástico em missões, e tenho um mestrado acadêmico em ciência da religião. E aí, no mestrado em ciência da religião, eu estudei, inclusive, o neopentecostalismo, usando tanto o conhecimento prático que eu tive, né? Ao longo aí de cerca de 20 anos, desde criança até alcançar a maioridade dentro de igrejas neopentecostais, e também o conhecimento teológico que foi adquirido. Muito legal. Muito bom, hein? Já muito viu que a live vai ser daquele jeito, né, Marcelo? Rapaz. Ó, pela apresentação dele, Joel, a live vai até 3 da manhã, hein? Vai! Não, isso aí eu vou te falar, viu? Brincadeira, vamos lá. Bacana demais. Vamos direto, então. Assim, um ponto importante que ele falou aí, só destacando aqui rapidinho. Quando a pessoa não se atenta ao versículo isolado, não tem jeito, né? Ela vai bugar, ela vai entrar numa dissonância cognitiva, ela vai conjecturar, vai questionar, porque se ela leu os versículos de antes e leu o que vem depois, ela vai ver que aquele versículo isolado ali, da forma que está sendo passada, da forma que foi interpretado e passado, não faz sentido. Por isso que a dica sempre confira, leia o contexto. E não leia o contexto só dos outros, quando os outros pregarem, não. Leia quando eu estiver pregando. Por favor, leia o contexto, leia o capítulo inteiro. Me confronte, confira se o que eu estou pregando
faça isso para o seu próprio bem e para o meu bem. Porque se eu estiver falando ali algo que não é correto, você pode até depois me corrigir. Faça o mesmo com o pastor Joel, faça com o professor Marcos e faça com todos os pregadores de qualquer lugar desse mundo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ler o contexto e não só versículos isolados. Bem, isso me faz lembrar dos bereanos, né? Que conferiam o que estava sendo pregado, né? Que todos nós possamos ser bereanos. A pergunta é, vou começar pelo professor Marcos, tá, pastor Joel? Beleza. Aliás, ele já respondeu essa aqui, né? Mas aí ele pode complementar e falar mais um pouquinho aí. Na sua caminhada cristã, você já se deparou com o evangelho de forma genuína logo no início, com a mensagem da graça, ou esse conhecimento veio ao longo da caminhada? Ele já respondeu que veio ao longo da caminhada. Porque está muito claro, o professor Marcos, está muito claro que as pessoas se deparam ali com a palavra, até tem experiências com Jesus, como você falou, em muitos lugares. A gente está sempre falando aqui de muitos lugares, muitas igrejas, existem vários segmentos, existem milhares e milhares de igrejas, né? Não é a que você que está acompanhando a live pertence ou já pertenceu. Pelo amor de Deus, gente, não tem uma igreja só, não tem duas, não tem três, são muitas, né? E o que acontece é que quando se depara com o evangelho genuíno, o professor Marcos, quando se entende a graça, até o básico mesmo, sabe? Que não é pelas obras, é pelo que Cristo fez, isso já gera uma espécie de segunda conversão, que é o que eu estou vivendo, né? De um ano e pouquinho para cá, e eu estou vivendo literalmente um primeiro amor. Eu estou tipo uma criança, eu estou maravilhado, eu estou leve, eu estou feliz, eu estou bobo, eu estou vibrando, eu quero compartilhar isso para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode dizer que é uma segunda conversão? Como é que a gente poderia chamar isso? Como é que foi contigo na caminhada se deparar com a graça? Sim. Então, como eu disse, eu comecei em igreja neopentecostal, né? E um dos grandes erros de igrejas onde o conhecimento teológico ele é rejeitado, e às vezes ele é até combatido, é que podem ter pastores que são sinceros, podem ter pessoas que são sinceras, ministros ali que estão tentando pregar o evangelho, mas como ele vai ensinar algo que ele não conhece, né? Como que ele vai ensinar algo que ele não tem nem como se diz, o beabá? Se ele não sabe o básico. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi questionado sobre a existência de uma ressurreição pelos saduceus, ele veio dizer que eles erravam porque eles não conheciam as escrituras, né? Eles não tinham conhecimento como que deveria. A princípio, eu pensava que o que era ensinado na religião que eu frequentava, a igreja que eu frequentava era o evangelho verdadeiro, até porque eram muito incisivas as pregações. Eu lembro que é muito comum, e até hoje essas igrejas trabalham dessa forma, né? Falando sobre não misturar os vinhos. Então tome muito cuidado, não misture os vinhos, não escute pastores de outras igrejas. Eu gosto muito de ler, né? Sou professor, então a leitura ela faz parte da minha vida, assim. Então leio bastante. E na época eu já gostava muito de ler. Então como que eu não ia ler algo sobre a minha fé? E esse foi um ponto que eu começava a questionar. E quando eu comecei a ler, quando eu comecei, sobretudo, a ler a palavra, porque não adianta a gente ter vários livros nas nossas prateleiras, mas a gente não lê as Sagradas Escrituras, né? O livro mais importante que tem é a Bíblia. Com a leitura da própria palavra, eu percebi que o que estava sendo ensinado não era um verdadeiro evangelho, e logo aquilo não poderia ser algo que me levasse para a salvação, que me levasse para a conversão. Mas eu acredito sim que o próprio Deus me alcançou, até mesmo dentro desse ambiente. Relembro várias experiências que tive de arrependimento, várias experiências que tive de reflexão sobre caminhos tortuosos que eu estava andando, porém não criava, eu sempre digo, né, que um dos grandes problemas de igrejas assim é que você não cria raiz no evangelho. Você não cria raiz no evangelho. Se nós lembrarmos a parábola das sementes, aquela terra que vai sendo preparada, ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura. A semente até começa a cair, mas como essa semente ela não cai numa terra que tem estrutura para receber, para germinar da forma correta, o evangelho acaba não brotando na sua plenitude.
E aí o tempo foi passando, eu entrei, fui fazer teologia, lembro até hoje, num seminário pentecostal. Hoje eu sou presbiteriano, né? Sou de igreja presbiteriana. Até saudar um querido pastor que entrou aí, pastor Everton. Eu vi que ele entrou, fez um comentário. Pensa no mineiro, gente boa, que é pastor hoje na igreja presbiteriana, lá na cidade de Registro, próximo ao litoral sul de São Paulo. E quando eu saí, por causa da teologia da igreja neopentecostal, eu fui buscar igrejas que eram comprometidas com o evangelho. É nesse momento que realmente eu entendo o evangelho, o que é o evangelho, e é nesse momento que eu passo a viver uma conversão contínua. Porque o próprio termo conversão, às vezes, eu sou professor de grego e hebraico em seminário, né? O próprio termo conversão, a gente fica muito focado no metanoia, a questão da mudança de mente, porém nós não focamos muito em separar essa palavra, né? E o meta dá uma ideia de algo super. E o noia dá uma ideia de uma mente aberta, porque existem outros termos no grego para se referir à mente também. Então é como quando acontece a conversão, estamos falando sobre uma ultra mudança de mente. E como a nossa mente ela é muito limitada, então ela muda o tempo inteiro, né? Nós precisamos readequar o evangelho o tempo inteiro. Mas o ponto inicial de conversão foi, sim, dentro de uma igreja neopentecostal, mas as raízes com o evangelho elas não foram criadas ali. Então, eu vivia em busca de migalhas do evangelho. Muitas vezes uma palavra que parecia uma palavra bíblica era pregada, tocava o meu coração, me levava ao arrependimento de atos errados que eu estava vivendo, cometendo, porém não me levava ao que eu gosto muito de falar com os alunos, né? Quando eles perguntam, professor, só é o que, professor? Você é calvinista, arminiano? Aí eu brinco que eu até vi que o Marcelo postou da banda Resgate, né? Fez um post da banda Resgate, e eu e minha esposa frequentamos a Casa da Rocha, em São Paulo, por um tempo. Nós moramos no litoral paulista, Vale do Ribeira, e moramos em São Paulo, capital também. E eu lembro que o pastor Zé Bruno fala uma coisa que eu nunca me esqueço, que tem uma senhora na igreja que ela não entende sobre arminianismo, ela não entende sobre calvinismo, mas ela é crente, ela não entende de escatologia, mas ela é crente. E o que eu percebi que eu precisava era ser um crente no Senhor Jesus de verdade, né? Isso eu vim me tornar quando eu conheci o Evangelho. Porque se você não conheceu o Evangelho, sinto lhe dizer, mas você está longe de Deus. Você precisa se converter. A conversão, ela é um ato, mas ela é algo que o Cristo ressurreto nos salvou, nos justificando. O Cristo ressurreto, ele vai o tempo inteiro nos santificando. Então nós vamos nos tornando santos no processo e um belo dia seremos glorificados, que é o que todo cristão deve ansiar, né? A vida inteira. Muito bom. E é muito bom te ouvir explicar exatamente isso aí, que você teve um contato ali com o Evangelho, houve uma conversão, foi um pontapé inicial, por um momento acredito que tenha sido bom ali, mas não criou raiz, né? Raízes profundas. E é isso. Esse é um ponto. Esse é o ponto, né? Então você consegue falar e passar para a gente essa clareza, esse equilíbrio, né? Sem ser uma crítica destrutiva ou sem ser uma crítica pela crítica, né? Mas algo consistente, uma crítica que nos traz ensinamento. Isso é muito legal, muito bom te ouvir falar sobre isso aí. Joel, você foi alcançado pela graça também, né? Fala um pouquinho, muitas pessoas já te conhecem, mas para a gente passar para outra pergunta, você pode complementar isso que ele falou. Você também viveu esse primeiro amor? Sim, com certeza, Marcelo. Isso que o Marcos, né, ele falou, eu entendo assim, estávamos no raso, né? No raso, e fomos para o profundo. Então, assim, as pessoas me perguntam, quando elas me perguntam do passado, eu falo as coisas boas que me aconteceram, né? O ponto inicial da conversão, só que chega um momento que você começa a comparar exatamente o que você está vivendo com aquilo que está escrito.
né? Uma coisa que eu falei para vocês logo no início, que eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. A primeira vez, Marcelo, que eu ouvi a palavra graça, sim, eu já tinha escutado, mas sabe quando você não... foi quando um voluntário, né, na antiga instituição, ele procurou no responsável e falou assim, olha, eu estou me desligando porque eu conheci o Evangelho da Graça. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu nunca contei isso aqui. O Evangelho da Graça. Deu uma pesquisada. Ele falou isso para você? Hã? Não entendi. Você era o responsável. Eu era o responsável, mas só que responsável pelos voluntários era outra pessoa. E aí esse pastor falou, olha, ele falou que conheceu o Evangelho da Graça. Eu falei, Evangelho da Graça? Né? E olha que eu já era pastor há quase 20 anos, eram 18 anos. E eu pesquisei rápido, aí eu comentei com a minha esposa, e ela falou assim, como ela já estava, né? Ela comentou assim, é esse evangelho que você tem que pregar. E aí, né, como eu já era pastor, eu pregava uma coisa, e ela vinha e rebatia o que eu falava. Olha, você pregou isso, mas dentro do verdadeiro está assim e assim assado. Né? O Alexandre até escreveu aqui, quando ele me viu pregando sobre a graça, ele achava que eu era louco. Eu também achava, as pessoas que falavam dela, desse verdadeiro evangelho, também consideravam essas pessoas loucas. Inclusive esse voluntário que saiu. E a minha esposa começou a me confrontar. As mas coisas louco? Como assim? Assim, por exemplo, eu pregava, um exemplo, né? Falava sobre o altar, né? Foram várias coisas. Sobre o altar. Vou falar sobre o altar porque foi a que mais me chocou. Estava num período de campanha, exatamente sobre altar, né? E ela foi... acabou a reunião, eu falei, o que você achou? Ela, olha, você falou dos elementos, você falou da campanha, você falou de altar, você falou de sacrifício, você só não falou do amor de Cristo. Você só não falou do que Jesus fez na cruz. Você só não falou de Jesus. Isso, para mim, foi um choque muito grande, Marcelo, porque ela já vinha falando, ela já vinha me confrontando, não com argumentos dela, mas com aquilo que está escrito. O melhor argumento é o que está escrito, não é o que eu penso, não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que está escrito. E eu ficava assim, poxa, eu fiquei 2 horas lá em cima falando, mas o que ela falou aqui comigo em 5 minutos é muito mais forte do que o que eu falei, muito mais convincente, sabe, bem mais respaldado. E isso começou a despertar em mim exatamente isso. Aí começa a comparar. Aí nascem os conflitos, que é uma coisa normal para quem está caminhando, para quem recebe o start da graça. E eu comecei com esses conflitos, eu falei, meu Deus, mas... E comecei a pesquisar, né? Confrontar. É isso? Não, mas aqui diz isso. E aí teve um vídeo do Augusto Nicodemos, que foi para mim um vídeo assim, onde ele fala exatamente das igrejas, né? Fala do neopentecostal, ele vai falando. Esse vídeo é um vídeo muito famoso, e a minha esposa assistiu esse vídeo e ela compartilhou comigo. Eu não quis assistir, eu falava que ela estava endemoniada, porque, né, você sabe, está misturando os vinhos, você está ouvindo pastores de outro lugar, que você não pode ouvir, porque quem escuta pastores de outras igrejas está endemoniada. E aí ela começou, ela enviou esse vídeo para mim, eu assisti esse vídeo, pronto. E aí, não teve como. Né? A graça, ela não vem, né? Ela não vem e some. Ela vem e ela vai entrando. É profundo. Você sai do raso e vai indo, vai indo, vai indo. E você não tem como, você não consegue voltar mais. Porque ela te alcança de tal maneira, ela te recicla de tal maneira que você, poxa, isso não vem de mim, isso vem de Deus. Então eu comecei, Marcelo, a comparar... Sim. Não, pode falar. Você pode concluir, aí eu queria já que você emendasse o seguinte. Essa graça te alcançando, na prática, quais as diferenças que você viu na tua pessoa, cara, no Joel como ser humano? Então, por exemplo, eu comecei a me interessar mais pela Bíblia, sem os óculos da religiosidade, sem alguém falar para mim, você tem que ler, você tem que passar tal coisa. Então, eu comecei a ter, assim, uma paixão diferente pela Bíblia, olhar para a Bíblia com o interesse de
ali tirar um propósito, uma campanha. Estou falando na linguagem de pastor, né? O Marcos, ele teve a caminhada dele, não foi pastor no neopentecostal, né? Mas foi esclarecido pela graça e hoje é professor. Então, eu estou falando aqui como pastor, porque eu fui alcançado como pastor. Então, assim, e aí eu comecei também, Marcelo, a diferença em mim foi a misericórdia com as pessoas. Por exemplo, você, né, a gente sabe que dentro de um sistema religioso, a ausência de misericórdia é nítida. Então, você começa a ter mais misericórdia e a questão, por exemplo, da ganância, da ambição, como, por exemplo, como marido, como pai. Hoje eu posso dizer, a melhor pessoa para dizer isso é minha esposa, mas hoje eu sou uma outra pessoa totalmente diferente. Mudou radicalmente a minha maneira de pensar, de ver e de viver, porque hoje, de fato, hoje eu trabalho muito mais do que antes, tenho muito mais responsabilidades. Só que eu sou uma pessoa leve. Leve. Leve dentro da minha casa, leve no meu trabalho, leve no meu ministério, leve em qualquer lugar. Eu posso ter vários problemas, eu sou leve. A leveza no meu coração, com respeito à paciência dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha filha. Hoje é assim a ordem da minha vida. Deus, minha família e depois a igreja. Antes não. Antes eu colocava a igreja acima da minha família. Eu tinha que sacrificar a minha família, até porque a gente era ensinado assim, sacrificar a família em prol da obra de Deus. Mas hoje é totalmente diferente isso. Então, assim, foi um impacto muito grande na minha vida, porque você sai de um extremo e vai para o outro, né? Muito bom. O professor Marcos, depois de se aprofundar na palavra, perceber que muitas coisas não estavam batendo, a graça lhe alcançou. E o que você pode falar para a gente aí, depois que ela te alcançou, como é que foi esse processo? E na prática, o que você viu mudar na sua pessoa, no Marcos? Sim, sim. O pastor Joel estava falando de quando que ele ouviu pela primeira vez sobre graça, né? Eu, dentro da instituição que eu fazia parte, eu ouvi através de um livreto. Um livreto que o nome do livro, né? É o autor falando, hein? Sou eu não. A Desgraça da Graça. É um livreto pequenininho. Aí, através desse livro, eu fiquei curioso, porque eu ouvi falar do livro, na verdade, através de uma pregação que um bispo dessa igreja estava fazendo. E aí ele citou de forma pejorativa a graça, e eu fui pesquisar se tinha algum livro do líder principal, né, dessa instituição sobre a graça, e tinha esse livreto. Aí eu fui ler esse livreto, e quando eu fui ler esse livreto, causou um efeito contrário, né? Ao invés de achar a graça uma desgraça, eu percebi que a graça era irresistível e que era impossível de eu resistir à graça de Deus, né? Por mais que eu tentasse, mas que ainda que eu tentasse, a graça iria me alcançar. Antes desse alcance da graça, dessa graça irresistível, se eu não me engano, acho que foi a Patrícia que colocou em um comentário falando que vivia até com medo de Deus, né? E eu vivia dessa forma também. Com medo de Deus, com medo de ir para o inferno, achando que Deus tinha uma borracha que ele apagava o meu nome, escrevia o meu nome, apagava o meu nome, escrevia o meu nome. Determinadas reuniões, cultos que eu ia, se pregasse sobre algum pecado, porque todos nós pecamos, né? E destituídos estamos da graça e da glória de Deus, e se não fosse a misericórdia, como o pastor Joel disse, todos nós seríamos aniquilados. Então é misericórdia, é graça, é compaixão, é piedade, não é nada por nós. E Isso cada vez que acontecia falou, algo, eu tinha que me batizar de novo, né? Então, uma Marcos, coisa que eu não entendia. Isso que você falou, essa questão de parecer que o nome está sendo colocado e apagado, colocado e apagado. Batiza, aí batiza de novo, tem que batizar, e brecha para o mal, está dando brecha, e o mal está entrando, mesmo depois de eu ter entregue minha vida a Cristo. Como pode isso? Tudo isso tem a ver com o tema da live, né? A falta de entendimento da graça, e aí a gente está indo para uma religiosidade que pesa e que é uma religiosidade
tóxica, né? Sim. E aí eu queria viver uma vida, aspas aí, correta, para mostrar que eu podia viver uma vida correta. Não era viver sobre a misericórdia e graça de Deus que me sustentava, mas o viver sem pecar para falar que eu não pecava, porque isso traria um ar de arrogância, isso traria um orgulho, que era algo muito comum do meio que eu cresci até minha adolescência, até entrar na fase adulta. Quando a graça ela me alcança verdadeiramente, e eu começo a perceber que, apesar de mim, Cristo me salvou, porque se dependesse de mim, se dependesse das minhas ações, ele não me salvaria. Até comentei na live com o pastor Joel, que como eu dou aula em seminário pentecostal e dou aula em seminário reformado também, né? Dou aula em ambos. E é muito comum nos seminários pentecostais alguns alunos perguntarem: ô professor, mas não somos salvos pelas obras, não? Eu falo, ó, faz um teste. Anota essa semana só os 10 mandamentos. Não precisa anotar os 613 que são interpretados lá pelos rabinos judeus dentro do Antigo Testamento, não. Só os 10. E aí você vai fazer um compromisso de não tropeçar em nenhum deles até a outra semana, né? Se for segunda até a outra segunda e assim por diante. Se você conseguir, você me fala que eu também vou viver pelas obras. Agora, se você não conseguir, então é pela graça. Não tem outro jeito. E aí a graça ela não é um pretexto para você viver no pecado. Porque eu não busco viver uma vida agradando a Deus para ser salvo. Eu busco viver uma vida agradando a Deus porque eu fui salvo. A salvação ela é um processo. Por isso que nós fomos justificados e estamos sendo santificados. É até interessante, aí não vou querer usar o teologuês demais não, mas quando a gente vai na Bíblia ver sobre processo de santificação, aparece num aspecto verbal lá do grego, que é como se fosse o tempo verbal para nós no português, né? O presente, o passado, o futuro, que é o perfeito. O perfeito é como se fosse assim: eu fui santificado. Uma ação que ocorre no passado. Porém, o aspecto perfeito, ele traz consequências eternas. Então, essa santificação, essa justificação que ocorreu através da obra de Cristo na cruz, e que um dia essa graça irresistível, ela me trouxe, ela me atraiu, ela vai ter efeitos eternos. Ela tem efeitos eternos até hoje, porque agora eu não busco servir o outro para mostrar que eu estou servindo o outro. Eu busco servir o outro porque eu sou servo. Eu busco servir o outro porque é um mandamento. E porque eu sei que Cristo se agrada quando eu sirvo o outro, com os meus dons, com os meus talentos. Antigamente eu queria seguir o outro para ser visto, né? Porque até uma frase famosa que eu ouvia muito: quem não é visto não é lembrado. E para que eu pudesse galgar de cargos dentro da instituição até o ponto que me interessava, porque eu nunca tive interesse de ser pastor, louvado seja Deus por causa disso, dentro da instituição, se eu quisesse galgar caminhos mais longos, eu precisaria mostrar que eu estava fazendo, né? Com a graça não é assim, porque como o profeta Isaías registra, as nossas boas obras, elas são trapos de imundícia. E os trapos de imundícia não são simplesmente, como alguns dizem lá, trapos, né, panos que são usados quando as mulheres no passado estavam no período menstrual. Mas também para cobrir feridas, aquelas feridas purulentas, aquelas feridas com pus. Isso são as nossas boas obras. Então, quando você achar que você faz boas obras, lembre-se disso. Muito bom. E assim, vou aproveitar o que você falou. Marcelo. Oi, Joel, pode falar. É o seguinte, só complementar isso que o Marcos falou. Sabe, se tem uma coisa que, para mim, foi assim muito libertador, digamos assim, foi quando eu entendi a respeito da salvação. Porque é assim, antes a gente achava, eu preciso apresentar as boas obras, e aí eu vou fazer por onde merecer a salvação. Certo? Só que o verdadeiro evangelho, a graça de Cristo, é o contrário. Nós recebemos a salvação para as boas obras. Então, se hoje eu pratico boas obras, como está escrito em Efésios, né, boas obras que ele já preparou, porque ele me deu esse dom, né? A salvação é um dom gratuito. Então, quando eu entendi isso, que não parte de mim, salvação não vem, não começa em mim e vai para Deus, vem de Deus para o meu coração, eu entendi o seguinte: poxa, espera aí, então não são pelas obras, porque como o Marcos ele disse, né? Nós temos boas obras, mas temos más obras. Então, quando eu entendi isso,
Aí você para com a questão de querer provar, porque esse negócio de querer provar escraviza os outros. Sim. Essas coisas, né? Por aí, propósito, mais propósito. A gente faz propósito para ser salvo, né? Faz isso, que quer a salvação de fulano, achando que é mérito, e não é. Então, quando eu entendi isso para mim foi assim, poxa vida, acaba o fardo, acaba o peso, né? E a própria graça, até tem gente que acha que é um evangelho de portas largas, mas não. Ela nos leva para o caminho de santidade, como está escrito, né? Como o Marcos, ele falou isso na última live comigo, achei muito legal, guardei bem, né? Que nós fomos chamados por ele, né? Escolhidos, nós estamos em processo de santificação e um dia seremos glorificados, né? Ou seja, nós estamos nesse processo, não é dia após dia, né? Então, quando você entende isso, acaba com esse negócio de fazer por onde merecer. E a leveza vem daí, né? Exato. A leveza vem daí. Exato, né? exato. Porque essa busca incansável, essa busca esse perfeccionismo, né? Isso cansa, cara. Isso é demais. E nunca tá bom, e nunca tá bom, e nunca tá perfeito, e nunca tá certo, e nunca tá legal. E realmente nunca estaria, né? Se não fosse pela graça e a mesma graça nos capacitando e nos ajudando nesse processo que vocês falaram de santificação, né? Que é progressivo. Eu queria perguntar ao professor Marcos aí sobre, ainda dentro disso, a gente sabe que isso é comum, né? Nós estamos falando, infelizmente, nós temos milhares e milhares e milhares e milhares que pregam a graça e milhares também que não pregam. Agora, como pode uma igreja, né? Milhares e milhares. Gente, por favor, milhares e milhares, tá? Não pense que é a sua, né? Abre a sua visão, tá? Vamos abrir a visão. Como pode? Eu já até brinquei falando assim, é tipo o piu-piu sem um frajola, né? O futebol sem bola. Imagina o América Mineiro jogando com um galo, o teu América Mineiro jogando com um galo do Pastor Joel, o jogo tá marcado e não tem bola, pô. Como que não tem graça, não tem cruz, né? O que você tem para falar das mensagens sem cruz, da mensagem sem arrependimento, da mensagem sem graça? Bem, o nome já diz, olha só, uma mensagem sem a graça, ela é sem graça. Comenta isso aí, por favor, professor. Então, eu costumo dizer, até para alguns alunos, né? Que aí, quando eu estava escrevendo minha dissertação do mestrado, que estou terminando de dar uma reeditada para virar um livro no futuro, o pastor, até mandei para o pastor Joel o esboço, né? Depois vou te mandar o esboço, olha, Marcelo. Manda sim. Marcelo, esse livro dele, cara, a gente tem que marcar uma live especial, Marcos. Eu me comprometo, cara. O livro é top. Eu não posso falar aqui não, né, Marcos? Tem que estar no forno, né? Eu acho que o título é interessante, né? Porque eu acredito que o Marcelo vai se identificar também, encostando Deus na parede. Olha o nome, Marcelo. O nome do livro? Olha o nome. Encostando Deus na parede. Acredita? É uma análise do neopentecostalismo. O fariseu na parábola, eu tenho falado muito dessa parábola, porque para mim é a melhor que tem para falar. Eu acho melhor. É um resumo, né? O fariseu, ele de certa forma estava fazendo isso, né, o professor? Sim, sim. E essas igrejas, elas vivem encostando Deus na parede, né? Eu falo que a graça, ela atrapalha, e aí, não vou nem colocar aspas, não, porque a graça, ela atrapalha muitos negócios. Sim. E existem muitas igrejas que são negócios mesmo. Existem igrejas que não são cristãs. Algumas igrejas até se posicionam corretamente de falar sobre o quanto são levianos os ensinamentos, o quanto são hereges os ensinamentos. Até falei na live com o pastor Joel, a gente precisa entender que existe uma diferença grande entre divergência teológica e heresia.
Assuntos complexos da Escritura vão gerar divergências teológicas. Assuntos claros da Escritura, que mesmo assim são interpretados de forma errada, são heresias. E heresia ela tem que ser condenada. A heresia ela tem que ser condenada. Não as pessoas, mas as heresias. Calma aí, aí você está entrando num ponto principal aqui da live. Vamos lá. Vamos lá. 2 pontos aqui. Primeiro, se você puder repetir o que você falou aí, existem diferenças. Eu acho bacana, porque principalmente nós, né, pastor e professor, quando for apresentar uma interpretação, dizer, olha, tem essa aqui, mas tem essa outra aqui, tem essa aqui. O que faz mais sentido para mim é essa. Vocês estudem, avaliem, orem e vejam o que faz para você. É interessante fazer isso, não é? Sim, totalmente. E até igrejas que não creem que a graça é o instrumento que Cristo usa para a salvação, existem vazamentos para elas também, né? Eu falo que para ser crente no Senhor Jesus, você tem que crer que a salvação ela não depende de você. Você pode crer que o mecanismo de salvação seja diferente. Que aí nós chamamos de escolas teológicas, né? E aí, sem muitas delongas, mas as duas mais famosas, uma nós chamamos de calvinismo, porque ela vem através de João Calvino, e a outra nós chamamos de arminianismo. Eu sou mais inclinado para uma doutrina calvinista, mas eu sou cristocêntrico. Eu costumo dizer para os alunos, quando os alunos perguntam, professor, você é o quê? Eu falo, eu sou soberanista. Fala, não existe isso não, professor. Fala, existe. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser. Ah, professor, então você quer dizer que a doutrina calvinista ela pode estar errada? Pode. E que a arminiana pode estar errada? Pode. Mas o soberano Deus, ele nunca vai estar errado. Então eu costumo brincar, eu sou soberanista. Existe divergência teológica entre essas duas escolas. Uma é que ambas acreditam que a salvação é por meio da graça. Ambas acreditam que não depende de nós. Aí o ponto divergente principal é sobre a perda da salvação, mas que é algo que dá uma live de 3 horas, né? Mas o que eu quero trazer? A divergência teológica não é o problema. No fundo, ela é até saudável. O grande problema é heresia. A partir do momento que eu falo que a salvação ela só pode ser pelas obras, é heresia. E é uma heresia que foi condenada pela igreja ao longo dos séculos, né? Essa heresia é chamada de pelagianismo. Aí, professor, vem o segundo ponto aqui, o principal, que eu estava pensando aqui, da live. A questão da apologética. A gente identifica aí uma heresia e faz o quê? Porque o que mais o Joel, nós, por mais que a gente tenha cuidado, equilíbrio, respire fundo, 2, 3, 4, 5, 10. Quem convive conosco sabe, sabe da paixão que eu tenho por pessoas, que nós temos. Sabe do amor que eu tenho, inclusive as pessoas que fazem parte. Igreja, para mim, são pessoas. Então, claro, a minha discordância, fortes discordâncias, com instituições, não uma, mas com várias. Mas pessoas eu amo. Eu amo, e não é mérito meu, é um amor que Deus colocou em mim. Agora, quando a gente vai falar contra heresias, quando a gente vai falar biblicamente, com amor, na Bíblia, somos muito mal interpretados. Parece que a gente está com raiva, está com ódio, está ferido, está se vingando, está chateado, está levando para o pessoal, está se excedendo, e a gente pegando leve, professor. Leve, sim, professor. Muito leve, acredite, bem levinho, porque, né? O que você tem a dizer, professor? Fala aí, por favor. A gente tem que ficar quietinho, é só pregar o evangelho, ou pregar o evangelho também significa combater essas heresias? A gente não conversou antes, eu estou te conhecendo aqui na live. Fica à vontade para falar, meu amigo. Com certeza. Primeiro, partindo das Escrituras, se nós formos pegar as cartas do apóstolo Paulo, o que nós vamos perceber? É muito característico o apóstolo Paulo ele fazer uma saudação
É muito característico o apóstolo Paulo ele levantar um problema específico que está acontecendo na igreja, e o terceiro ponto do apóstolo Paulo é porrada teológica, né? O apóstolo Paulo vai combater as heresias. Uma carta que é muito incisiva Anátema, quanto né? a isso é a carta aos Gálatas. A Aham. igreja na Galácia, ela tinha iniciado pela graça, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro lá no início da carta, e ela volta para as obras. Eles estavam se judaizando. Os cristãos se judaizarem eram cristãos acreditarem que a salvação ela era por meio de obras, que era necessária a circuncisão, que basicamente é cortar, né, um pedaço ali do prepúcio, de uma pele que cobre o pênis. Ele acreditar que ele tem que seguir várias leis que estão prescritas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses cristãos que tinham sido salvos pela graça, alcançados pela graça, estavam voltando. E Paulo vai dizer que isso é um outro evangelho. E aí a palavra é bíblica. Não sou eu que estou dizendo que essas pessoas são amaldiçoadas. É a própria Sim. Bíblia. Aquele que pregar um outro evangelho, ainda que seja um anjo, imagina um anjo vindo pregar um outro evangelho. Anátema é um termo para amaldiçoado para sempre. O termo anátema. Se essas pessoas, e eu acredito que devem ter pastores de instituições que não pregam o verdadeiro evangelho assistindo a live, meu querido, com muito carinho, com muita paz no coração, cuidado para você não se colocar debaixo de maldição. Cuidado. Ah, mas eu estou há 20 anos, 30 anos. Cuidado. Porque se você prega um outro evangelho, você é maldito. E o termo anátema dá um entendimento de uma maldição eterna. Mas que Cristo, com a sua graça, ele nos livra. Mas é necessário que essa pessoa ela entenda que o caminho que ela está tomando, que a direção que ela está tomando está errada. Se ela não entender isso, não adianta. Ela tem E que entender. essa concepção de amor, amor, vamos pregar apenas, vamos falar do amor, e se você combater falsos ensinos, é como se você estivesse saindo do amor. Mas, no meu entendimento, a repreensão, o confronto, o levar ao arrependimento, o defender as ovelhas, o pensar no povo, porque é isso que a gente tem pensado muito, né? Porque se fosse pensar como estratégia de marketing digital, se fôssemos pensar na nossa imagem, era melhor a gente não combater, não falar dos falsos ensinos, né? Agora, quando a gente pensa no povo, se a gente é apaixonado pelo Evangelho, é apaixonado por Cristo e é apaixonado e ama o povo, como não falar? Marcelo, se me permite, antes de deixar o Marcos responder, eu penso o seguinte, eu até falei isso aqui numa live, acho que foi com você ou com o Anderson. O amor está na verdade. O amor está na verdade. Então, quando a gente fala a verdade, eu sei que tem gente que pode levar para o lado pessoal, pode achar que nós estamos com ódio no coração, mas não tem como você combater heresias com passada de pano em cima. Fala, como o Marcos falou aí agora, né? Ele com a paz no coração, com amor no coração, se você prega outro evangelho, você está debaixo de maldição. Então, assim, isso é uma missão árdua, né? É um caminho árduo para nós, porque, né, não é fácil. As pessoas levam para o outro lado, pessoas... Não tem sido fácil. A gente é nos muito mal interpretado. chamam de endemoniados, pessoas que nós convivemos, pessoas que comeram na nossa mesa, né? Teve uma que falou para mim assim, essa semana, Marcelo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você está falando. Tipo assim, eu estou falando, você está falando errado e eu estou te liberando perdão. Então, assim, não é fácil, mas se eu estou na verdade, se eu prego a verdade, amém, estou no amor. E que a graça, como o Marcos fala sempre comigo, que a graça alcance os seus, né? Amém. Amém. Como que tem sido o Joel pregar a graça no dia a dia? Que feedback você tem recebido? Porque
eu recebo dois feedbacks, que esses dois feedbacks, dois tipos, é como se eles dissessem para mim: continua, Marcelo, continua. Vou te dizer, um tipo de feedback eu tô cansado, é direct, cara, é um direct atrás do outro, é muito direct, é muita mensagem no Zap dizendo assim: eu tô cansado. Eu estou cansado desse entendimento de ter que fazer. Isso tudo que foi falado, né? Que o Marcos falou, o professor falou. Fazer, 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 fazer. E essa desvalorização do que foi feito na cruz, né, cara? Sim, sim. E esse é um tipo de feedback. Gente cansada, é machucada. E o outro tipo de feedback é das pessoas que estão conhecendo esse evangelho. E também está chegando muita mensagem assim, pessoas nos procuram pessoalmente. Eu estou mais próximo da minha família. A minha família está vendo que eu estou mais amoroso. A minha família está vendo que eu estou mais presente. Eu estou mais família. Eu estou mais leve, eu estou mais tranquilo. Eu estou lendo mais a Bíblia. Eu estou com interesse, eu quero saber, eu quero mergulhar. Então, esses dois feedbacks, cara, eles me falam assim: continua, cara. O que fala para mim não continuar é só assim, pessoas que se sentem ofendidas sem ofender. Sem ofender. A palavra, Marcelo, a pregação da palavra pura como ela está ofendendo. Porque o nível de paixão, às vezes institucional, o nível de apego, os gatilhos na mente, o ranço, sabe? A pessoa acaba, às vezes, se ofendendo. Mas não tem problema, cara. Se ofender um pouquinho agora, mas daqui a alguns meses ou daqui a um ano, falar assim: pô, fiquei chateado um tempo contigo, hein? Só porque você pregou a verdade. Mas essa verdade que por um tempo me chateou, hoje me libertou. Ah, meu amigo. Marcelo, fala um pouquinho sobre isso aí. Como é que está sendo para você? Ó, um exemplo que está aqui na nossa tela agora, você fixou o comentário dela. Dona Rose, ela é uma das voluntárias na Atos 2. A Dona Rose também foi impactada pela graça. Eu conheço a história dela, tive a oportunidade, logo no início, como o Marcos me ajudou muito, eu pude também aconselhá-la, né? E hoje ela está 100% na graça. E hoje ela participa com a família dela de encontros. É totalmente diferente. Então, assim, hoje nós temos muitas pessoas que mudaram, né, suas vidas de dentro para fora, pessoas que eram distantes de suas famílias, hoje são bem próximas, pessoas mais amorosas. Eu me lembro que aqui, no domingo, ano passado, nós estávamos no centro ainda aqui da cidade, uma senhora levou o irmão. Aí terminou o culto, o irmão dela falou assim: eu vim aqui nessa igreja conhecer, porque eu conheço, a minha irmã falou, né? Há tantos anos em outro lugar, mas eu tinha raiva dela, porque ela não participava com a gente em nada, só criticava, só andava com a cara fechada. E hoje ela está totalmente diferente. Eu falei assim: eu quero lá conhecer, eu quero saber o que aconteceu com você. Então, assim, esses feedbacks, Marcelo, eu olho somente para esses. Pessoas que realmente foram alcançadas, que realmente a gente vê que entenderam mesmo a graça de Cristo, foram esclarecidas pelo verdadeiro evangelho. Agora, as outras que criticam, que nos ofendem, sem argumentos, né? Não é aqueles argumentos cospe no prato que comeu. Não. Para mim, eu acho que o argumento é o que está escrito, né? Você não pode... eu não concordo com o Joel, tá bom. Mas você não pode discordar da Bíblia. Pronto, acabou. Eu não gosto dele. Ok, mas a Bíblia está aí. É o que a Bíblia determina, o que a Bíblia diz. Então, assim, hoje, a gente olha para essas pessoas que foram líderes, e cada história, Marcelo, pessoas que foram curadas de grandes feridas, traumas, grandes feridas que hoje você olha assim, gente, ela foi alcançada pela graça, foi curada por Cristo, e através dela, outras pessoas serão alcançadas também, serão curadas também. E está acontecendo isso. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu comecei, falei para você já, o Marcos, ele sabe disso, quando eu comecei, não tinha ninguém que eu podia me espelhar. Esse aqui saiu, eu vou
seguir fulano. Eu não conhecia ninguém. Então, assim, aí eu falei, meu Deus, quem que eu vou me aproximar? Não tinha. E foi aparecendo. Hoje nós temos aqui essa live, você do outro lado, o Marcos aqui. Então, assim, você vai vendo que vai acontecendo, rapaz. Cada live que a gente marca aqui, cada tema, você vê graça, evangelho da graça. Nós não estamos sozinhos mais, né? Para quem achava que estava sozinho. E a gente vê aí a mão de Deus acontecendo só coisas maravilhosas. Amém. Marcos, o Berto é um grande amigo e ele perguntou aí, a graça anula a lei? Eu queria que você respondesse, por favor, essa pergunta e já emendasse aí na outra, para a gente finalizar, depois o Joel vai complementar. Após responder o Berto, a última pergunta, na verdade não é uma pergunta, uma coisa bem objetiva do que você falaria para 3 tipos de pessoas. Quem não conhece o Evangelho, não é de igreja, não conhece a palavra, mas está aqui na live, por obra do Espírito Santo, pela graça, a pessoa está aqui assistindo, né? ou a gravação ou ao vivo. O que você falaria para quem não conhece? O que você falaria para quem conhece a palavra, a Bíblia, mas não desse jeito que nós estamos falando aqui, graça, não de forma genuína? E o que você falaria para quem está sem congregar? Eu vou encerrar a live hoje aqui com você e o Joel falando para esses 3 tipos de pessoas. Alguém nos comentários me ajuda colocando esses 3 tipos? Joel, se você puder colocar, ou alguém, enquanto o professor responde, o Berto. Quem está sofrendo e não conhece o Evangelho, quem está estacionado, né, conhece a palavra, mas não cresce, porque não conhece a graça, não desenvolve, e quem está sem congregar. Vamos finalizar a live falando com essas 3 pessoas aí. Mas antes, professor, responde o Berto aí, por favor. Ótimo. Boa pergunta, hein, Berto? Pergunta boa. Brevemente, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Toda pessoa, quando começa a entender sobre a graça, e aí vem o conflito, a lei ainda é válida para os dias de hoje, a lei não é válida para os dias de hoje, qual lei que é válida para os dias de hoje? Eu aconselho estudar a carta aos Hebreus. Não existe carta mais reveladora sobre qual era o objetivo real da lei, do que a carta aos Hebreus. Quem eram esses hebreus? Nós não sabemos quem é o autor da carta, mas nós sabemos a quem se direciona. Hebreus são caracterizados como judeus que seguem realmente a fé no Deus Todo-Poderoso. Mas nesse caso, o escritor da carta está falando para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, judeus messiânicos, que criam que Cristo é o Messias. Qual lei que é válida, qual lei que não é válida? Se nós formos no Antigo Testamento, até fiz, né, pastor Joel, o exercício, lermos o último versículo do capítulo 27 de Levíticos. Nós vamos perceber que Levíticos... Isso é bacana, hein, Marcelo? Olha, o que ele fez... Fala aí, Marcos. Do jeito que você fez na última live, isso é muito legal, cara. Então, se nós formos pegar Levíticos é o livro que traz a maior parte das leis, que são leis muito cerimoniais e civis do povo de Israel. Nós conseguimos, em Êxodo 20, pegar leis morais, que são as leis que são válidas para os dias de hoje, porque no próprio Novo Testamento elas são afirmadas. E aí, quando algumas pessoas falam assim, olha, hoje é só a era da graça, não precisamos mais da lei, não precisamos mais do Antigo Testamento. Eu falo, sério? E aí no grego e no hebraico, sobretudo no grego, quando eu vou fazer um estudo com os alunos lá do bacharel para calcular quanto do Antigo Testamento tem no Novo, 40% do Novo Testamento é estação do Antigo. Vamos jogar metade do Novo Testamento fora, então? Não faz sentido. O que o Antigo Testamento eram sombras do verdadeiro sacrifício, sombras que apontavam para Cristo, sombras que apontavam para o Messias. Se nós formos de Gênesis até Malaquias, nós vamos observar a figura de Cristo aparecendo o tempo todo. A grande questão é que as pessoas não entendem o que é lei, elas não entendem que existem leis que eram específicas e exclusivas para o povo de Israel,
e elas não percebem que existem leis morais que elas perpassam o tempo. Aí nós podemos até sair do campo da teologia e entrar no campo do direito. É só a gente analisar um pouquinho de como que as leis das principais democracias do mundo, falando de democracias, que são ambientes mais abertos, né, ambientes totalitários, eles não vão ter leis que são leis justas. Mas os ambientes que são mais justos, mais democráticos do mundo, compara o Código Civil, compara a Carta Magna, a Constituição com a Bíblia. Até você, caso, né, você não seja um cristão, um crente no Senhor Jesus, que esteja assistindo essa live, faz essa comparação honesta, que você vai perceber que a moralidade que existe no ser humano, ela vem de Deus. A moralidade que existe no ser humano, ela vem de Deus. Um dos livros teológicos mais difíceis de serem entendidos, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Quem nunca leu, aconselho ler. É ler para sempre. Porque quem fala que entendeu o cristianismo puro e simples lendo uma vez só, está se enganando, né? Está se enganando. E Lewis vai usar esse argumento, que se nós olharmos para a natureza, que se nós olharmos para os atos de bondade de um ser humano totalmente corrupto, que não crê em Deus, é graça. Na teologia nós chamamos de graça comum. Tem a graça especial, que é aquela que alcança os salvos, e tem a graça comum. O médico, quando é usado para salvar uma vida, a graça comum alcançou o coração desse médico. A lei, ela nos mostra que nós não somos bons. A lei, ela nos mostra que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. E que por isso nós precisamos da graça. Então a lei é sombra. Sombra do único verdadeiro. Sombra daquele que entrou uma única vez por todas nos santos dos santos. O sumo sacerdote de Israel, ele entrava uma vez num dia chamado como Yom Kippur, dia famoso para os judeus, que é o dia do perdão, e ali ele sacrificava pelo povo. Mas isso era todo ano. E detalhe, o povo pecava, 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 pecava. Aí a carta aos Hebreus vai deixar registrado que o sangue de touros, de bodes, não pode tirar o pecado. Mas aí, como o profeta João Batista disse quando perguntaram se ele era o Messias, e ele aponta para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, a lei mostra o quanto você é ruim. A lei mostra o quanto eu sou ruim. Quem nos salva é a graça. É a graça que nos salva. E aí, já deixando as orientações finais, né? Para quem está sofrendo, você que está sofrendo, longe do Senhor Jesus, você que acha que a sua alegria está embalada, você que acha que a sua alegria está na religião, você que acha que a sua alegria está em deuses desse mundo, eu te digo, só existe vida em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por meio dele. Ah, mas eu sou feliz sem Jesus. Você não é feliz sem Jesus. Não se iluda. Reflita. Olhe para dentro de você, que você vai perceber. Porque se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e você está fora desse caminho, você não segue essa verdade, você não tem essa vida, você está morto. Você está morto. Então, venha para Jesus ou se volte para Jesus. Aqueles que estão parados espiritualmente, né, estacionados espiritualmente, que estão buscando vários gurus. Eu não sou um guru. Pastor Joel não é um guru. O Marcelo não é um guru. Cristo é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Ao invés de ficar simplesmente ouvindo várias pregações na internet, lendo vários livros, mas não lendo a sua Bíblia, vai orar e vai ler a sua Bíblia. Porque não existe nenhum livro no mundo, não existe nenhum livro do mundo tão poderoso, tão capaz de transformar vidas como a palavra de Deus. Então, se você está estacionado espiritualmente, é porque você está distante do único veículo que pode te direcionar nessa caminhada aí da fé, que é a palavra. Se você está fraco, ore, busque, desvie-se do mal. Eu estou até preparando um sermão para uma pregação numa igreja batista em Ribeirão das Neves, de um pastor que foi meu aluno no curso de teologia, e aí para pregar em cima das duas cartas de Paulo a Timóteo. E aparece uma coisa interessante, várias vezes ao longo da carta de Paulo a Timóteo. Paulo começa a falar dos problemas dos falsos mestres, e ele fala assim: tu, porém, Timóteo, age diferente deles.
Ah, mas eu tô vendo um monte de gente fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tu, porém, age diferente deles. Ah, mas essas pessoas estão fazendo isso e parece que nada de ruim acontece com elas. Tu, porém, age diferente deles. Porque ou você realmente foi alcançado pela graça, ou você está se enganando. Ou você está se enganando. E o terceiro não apareceu aqui. Qual que é o Quem terceiro? Deixa eu clicar aqui é para... a pessoa que está sem congregar, né? Por alguma razão. Sem congregar. Meu querido, minha querida, eu sei que o seu coração pode estar extremamente ferido. O meu um dia também esteve. Eu sei que você pode estar totalmente desacreditado da fé, totalmente desacreditado em instituições, de homens. E você tem as suas razões. Mas olhe para o consumador, olhe para o autor da fé. A fé é um dom de Deus. Você não vai conquistar a sua fé. A sua fé ela foi dada. E é essa fé que nos leva à salvação. É por meio da graça, através dessa fé, que nós somos salvos. O congregar não é simplesmente você ir numa instituição religiosa. Mas dentro de muitas instituições religiosas sérias, e aí para você saber se é séria, olha quanto tempo que gasta se aplicando a palavra e olha quanto tempo que gasta para outras coisas. Se metade do culto é oferta, não precisa nem escutar a palavra. Não precisa nem escutar a palavra. Porque aí você já percebe que a palavra ela não é importante verdadeiramente nesse lugar. Mas se você está sem congregar, quando Deus ele nos chama para congregar, é para viver em comunhão. Isso que nós estamos fazendo é congregar. O que você faz domingo na sua casa, um almoço, onde você... Porque há uma visão, Marcelo, pastor Joel, de uma dicotomia na vida de muitos crentes, né? Isso é um problema. Essa história de uma vida santa, sacro, e uma vida profana, secular. Você é cristão, você é crente onde você estiver. Se você é crente só no domingo de manhã na igreja, na quarta-feira, se você é crente só nas lives, você não é crente, você não é cristão de verdade. Você é cristão onde você estiver. Muito cuidado, porque foi o samaritano que não era visto pelo judeu como uma espécie, um espelho de religioso, que foi tido como um exemplo de alguém que teve amor. Não adianta você ir várias vezes na igreja, mas você não ser igreja. E aí as pessoas adoram usar o termo, né? Eclésia, que dá uma ideia de chamados para fora, mas ele é extremamente mais profundo. Vou separar ele para a gente fechar aqui, porque o professor fala demais. Se deixar, eu rendo. Então, eclésia, retirado de dentro, retirado. A preposição ek dá essa ideia. Clésia vem de kletos, que é chamado, retirado de dentro de algo para um chamado. Se você quer ser igreja, você foi retirado de dentro de algo para um chamado muito maior. Não negue o seu chamado. Todo cristão tem um chamado. Todo cristão tem um dom. Não negue o seu dom, não negue o seu chamado. Se você está ferido, ore. Procure irmãos que vão te ajudar. Procure instituições sérias. Procure pessoas sérias. Leia a sua Bíblia e ore. Eu tenho a certeza que o Senhor Jesus ele vai falar ao seu coração. Ele vai te trazer para o caminho. Deus abençoe. Pastor Joel, para a gente encerrar a live aí, suas considerações finais em cima desses três públicos, né, que falamos. Bom, Marcelo, maravilhoso, né? Ouvindo aqui o Marcos falando, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito maravilhoso. Bom. Que live maravilhosa essa de hoje. Camarada, que live. É o seguinte, bom, para os três públicos aí, né? Para quem está sofrendo, eu olho hoje para esse texto, Marcelo, um texto que bastante pregado, né? Bastante falado, mas sempre tem que olhar para o texto sem os óculos da religiosidade. Mateus 11, o convite da graça, Jesus disse, 20 a mim os cansados, sobrecarregados. Ali ele fala de fardo, ele fala que o fardo dele é leve. Então, para quem está sofrendo, né, tanto com o fardo do mundo, ou quem sabe o fardo da religiosidade, existe um fardo leve. Né? Ele chama os cansados, sobrecarregados, ele fala que esses terão alívio, descanso. Né? Então, para quem está sofrendo, Jesus está pronto, está
de braços abertos, né? Hoje eu tive a oportunidade de ministrar um culto numa empresa e preguei exatamente sobre Zaqueu, né? Que Zaqueu tinha uma fama horrível, porque ele era corrupto, mas quando Jesus disse, vou ficar na sua casa, ele recebeu aquela notícia com alegria, e Jesus não apenas entrou na casa de Zaqueu, mas entrou na vida dele, né? Mas ele deu esse espaço, ele disse para Jesus, eu resolvo, né? Esse eu resolvo, por mais que não é justiça própria, a gente sabe que a graça é aplicada, a obra regeneradora acontece no nosso coração através do Espírito Santo, mas ali ele permitiu a ação de Deus, de Jesus na vida dele, e teve toda a sua mudança de vida. Então, é isso que essa pessoa que está sofrendo, ela tem que fazer, procurar se colocar diante de Jesus e entender que sem ele, ela não é nada, sem ele nós não somos nada. Ele disse, sem mim nada podeis fazer, e de fato, sem ele não dá. Então, se colocar diante dele, procurar uma igreja independente, que seja uma igreja bíblica, né? Uma igreja séria, porque também... Aí você já está falando para aquele que também está sem congregar, né? É porque, assim, quem está sofrendo, porque eu gosto de falar isso, Marcelo, porque a gente sabe que travou aí? Ou só para mim? Professor, está me ouvindo? Acho que travou dele, né? Isso. Vou esperar mais um pouquinho aqui voltou? para ver se ele... Voltou. Joel, tinha travado um pouquinho. Porque é o seguinte, eu falo procurar uma igreja séria, bíblica, os que estão sofrendo, porque eu sei que se procurar um lugar errado, porque existem lugares que aproveitam da carência das pessoas, o sofrimento das pessoas, e a pessoa acaba sofrendo mais ainda, tendo mais decepções. Então procura um lugar, uma igreja bíblica, uma igreja séria. E para quem está estacionado espiritualmente, Marcelo, é o que o professor Marcos ele disse. Palavra, né? A palavra de Deus, ontem, na pregação de ontem, foi tão assim, maravilhoso que a gente pregou a tentação de Jesus, que ali Satanás ele aplica o Salmo 91, ele disse, está escrito, e ele realmente, o que ele disse está escrito, só que ele aplicou fora de contexto, né? Ele levou Jesus a tentar a Deus, né? Sim. E Jesus, e o Salmo 91 se refere, ele traz a referência do seguinte, confiança na fidelidade de Deus. Então, assim, quem está estacionado, fazer o que Jesus fez com o diabo. Jesus disse, está escrito. Ele venceu o tentador com o está escrito. Então, está parado espiritualmente, a pessoa está sem força, mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia está diante de você, lê a sua Bíblia, ore. A Bíblia diz que ele tem poder para levantar o cansado, o desanimado. Pede Jesus força, ore. Busca ele, está à disposição. E a palavra dele está diante da gente. Então, só vive estacionado espiritualmente quem não medita nas Sagradas Escrituras. E para quem, Marcelo, está sem congregar, somos membros uns dos outros, a Bíblia diz, né? A mão está ligada ao braço. Não existe essa questão, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Nós aqui somos, eu, você, o Marcos, somos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho, nós somos a igreja. Então, a pessoa achar que ela pode ser sozinha, a gente precisa da comunhão. Deus usou o Marcos lá atrás para me ajudar, está aqui com a gente hoje. Deus tem usado você. O que seria de nós sem as pessoas, Marcelo? Eu preciso das pessoas, eu preciso dos outros. Então, um lema que é o lema da Atos 2, somos uns pelos outros. A gente é assim, não tem como. Então, querer seguir sozinho, não dá para você seguir sozinho, você precisa das pessoas, os dons estão aí. Deus me deu um dom, que esse dom é para servir os outros, o dom que Deus deu a você é para me servir, e assim vai, o dom que Deus deu ao Marcos, olha o Marcos servindo com o dom dele aqui hoje. Muitas pessoas escreveram, que live maravilhosa, poxa, que bacana, mas é um dom que Deus deu a ele, que deu a você, e está servindo a nós, servindo a todos nós. Então, isso para mim é congregar, ser igreja, um momento de comunhão também dentro de casa, né? A pessoa ter comunhão com a sua família, comunhão, porque tem gente que acha que comunhão é só na igreja. Não, comunhão em casa também, com seus como a sua família. A gente sabe que tem familiar que ainda não se converteu, mas ela, como
como uma pessoa convertida, como um crente, ela tem que sim promover essa comunhão dentro de casa. Excelente. Quero agradecer a vocês, pedir às pessoas que estão ao vivo e assistindo a gravação, assim, pedir, entre aspas, né? Eu acho que até força de expressão, porque as pessoas que estão aqui acompanhando a live, acredito que já vem na consciência delas o quão bom será seguir aí o professor Marcos nas redes sociais. Então, assim, gente, para o seu bem, né? Mais um bom conteúdo, mais um vasto conteúdo para você ter acesso. Segue aí o professor Marcos. Se alguém aqui não segue o pastor Joel, siga-nos também e a gente vai, vamos crescer juntos, vamos evoluir juntos. Marcelo, só se me permite, Sim. Vou aproveitar a sua audiência aqui, né? As pessoas, até comentei com você sobre o curso, né? O Marcos é um dos professores, ele que está assim à frente desse curso comigo, curso teológico básico. A gente vai ter agora em outubro, né, Marcos? Se quiser falar um pouquinho aí. Rapidinho, viu, Marcelo? Só aproveitando a audiência. Sim. É importante a teologia, porque às vezes as pessoas elas pensam que a teologia é só para o pastor ou para o teólogo extremamente esclarecido, né? Mas eu falo que a teologia ela é para todos. Ela é para todos. Você não precisa ser um bacharel em teologia, mas você precisa ter conhecimentos teológicos, porque a Bíblia ela é complexa, sim. Existem temas que são extremamente simples. E nesses temas simples, você vai sentar com o irmão mais simples, ou o irmão lá que é pós-doutor em teologia, e eles vão conseguir conversar. Mas existem temas mais complexos. E quando nós temos o instrumento, a ferramenta da teologia, é para que nós nos tornemos cristãos melhores, para servir melhor a Deus, para servir melhor ao irmão. Então, quem quiser... Pastor, acho que está na bio do Instagram, não é isso? Na bio do Instagram, isso, o link. Está na bio do Instagram do pastor Joel. Quem se interessar, entre lá para olhar. A partir de outubro, vou estar lá ministrando a primeira disciplina. Então, vai ser um prazer imenso poder estar com vocês. Vai ter no formato tanto presencial para quem é de BH, região metropolitana, né, de Belo Horizonte, mas também vai ter no formato online. O objetivo é que você se torne um cristão aprovado, um obreiro aprovado, que maneja bem as escrituras. Mas não use a teologia para o seu próprio bem. Nenhum dom deve ser usado para o próprio bem, mas todo dom deve ser utilizado para a igreja. Marcelo divulgou aí, quem quiser me seguir, pode me seguir lá no... É só por clicar aí, né? Clica aí em cima. Eu vou dar em cima do título aqui em cima, clicando vai aparecer. Vai aparecer nós três, né? Aí, quem nos segue, só... Fiquem à vontade. Tem lá uma sequência no destaque de vários estudos justamente sobre o neopentecostalismo, pouco do pentecostalismo, temas que são mais atuais também. E tem o meu canal, que é o Teólogo Raimundo, que tem lá praticamente várias aulas, mais de 60 aulas de teologia para poder abençoar os irmãos aí. Vai ser um prazer poder servir a vocês. Eu dei uma olhadinha ali no destaques, e olhei, só de olhar um pouquinho, falei, olha, essa live vai ser boa e vale a pena seguir sim. Nós estamos fazendo essas lives aqui com pessoas diferentes, pastores, teólogos. A maioria eu conheço, os que eu não conheço foram indicações ou são pessoas que eu já acompanho e admiro muito o conteúdo. Tem gente que vai participar dessas lives aí nos próximos dias, que são pessoas que eu já acompanho há muito tempo, o conteúdo, gosto muito, fiz o convite e a pessoa aceitou. Eu estou feliz da vida, então vai vir muita live boa por aí, todos estão convidados. Amanhã, sábado, pastor Anderson Guerra, junto com o pastor Sidney, às 8 horas da noite, aqui no Instagram também. Essas lives vão todas para o YouTube logo, logo. Deus abençoe, meus irmãos. Começando aí, Marcelo, só para finalizar, a primeira live, assim, acho que foi a gente, né? Nós dois, né? Sim. Nós dois. Você vê que coisa que legal, né? Olha o efeito, cara. Olha o efeito que, sabe? É isso. Quando você me perguntou sobre o efeito da graça, é o efeito aí. Sim, cara, está sendo maravilhoso. Meu Deus do céu. Está sendo maravilhoso. Irmãos, a gente está
a sede que está aumentando. Porque o que acontece é que a gente não tem tanto prazer por aquilo que a gente não entende muito, né? Acho que o professor sabe melhor, sabe bem disso. Agora, qualquer coisa, sabe aquele idoso que ele nunca mexeu no computador? Aqui está um iPad, um tablet. Ele fala assim, não gosto disso não. Não gosto de internet, não gosto de tecnologia. Agora, tem muitos que não estão acostumados, que na época deles, né, não tinha essa melhor idade, né? Se você sentar com eles e explicar como funciona e eles começarem a ter benefícios da tecnologia, muitos mudaram de opinião e falaram, eu gosto, agora eu gosto. Na verdade, se agora eu gosto, é tipo, agora eu estou entendendo. E estou gostando porque estou entendendo, né? E assim é a Bíblia, né? Assim é a Bíblia. Não tem ninguém que... Dificilmente alguém vai falar assim, não gosto. Mas ela... Como é que ela fala isso, às vezes, sem falar? É lendo 3 minutinhos e fechando, lendo 5 minutinhos, começa a bocejar, aí fecha a Bíblia. Não tem prazer, né? Agora, vai entendendo o contexto, vai entendendo a cristologia de tudo isso, vai entendendo o que o professor falou aqui, que Cristo está lá no Antigo Testamento, tudo era sombra apontando para ele. Começa a estudar. Aí a pessoa começa a ter prazer e ela quer cada vez ler mais, entender mais. Marcelo, o exemplo, só achei que estava terminando, mas assim, a minha filha, ela está estudando a Bíblia, né? A Dudinha. E ela leu o livro de Jó. Cara, ela falou assim, papai, tô lendo a história de Jó, mas a história dele é muito triste. Vai ter um final feliz? Eu falei, vai, filho. Língua a Bíblia de criança, você sabe, né? E ela assim, poxa, eu li essa parte, a esposa dele, olha o que a esposa fez com ele, papai, os amigos dele. Então, assim, vai gostando da história porque vai entendendo. Isso pode uma criança de 10 anos. Então, é isso. Né? É isso. É isso mesmo. Um abraço, meus irmãos. Ótima noite. Deus abençoe a todos que acompanharam a live aí. Muito obrigado. Marcos, ótima noite, ótimo final de semana. Foi um prazer. Prazer falar contigo aqui, Marcos. Vou te seguir piamente e vamos nos conectar mais e mais. Quero ter o prazer de poder ter conversa com você. Um abraço a todos. Amém. Foi um prazer. Valeu. Um abraço. Deus abençoe. Tchau.